não se amorteça entre os discípulos sinceros. A campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperança. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhar fiel no bem, não o perturbe com as palavras, das quais o mundo tem abusado muitas das vezes, contribuindo frases superficiais, perigoso festim da lisonja. Ajuda com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhes compete, sem te esquecer de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca. Muita paz e muita luz. E tenhamos cuidado com esses elogios. Vamos fechar os nossos olhos e fazermos a prece inicial do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, aqui estamos por mais este banquete espiritual, por este mês de aniversário dos seus 67 anos. E esta casa, Divino Mestre, com a tua assistência, com o teu nome, com a dos amigos espirituais que horas fazem presente, que a cada dia aqui, neste hospital, nesta escola, faz o seu trabalho. A todos nós aqui presentes, homens e espíritos, possamos receber o melhor, de acordo com os nossos esforços. Que o nosso irmão que fará o uso da palavra possa buscar o seu arquivo mental, tudo que ele veio preparando, e especial para a noite de hoje. Assim sendo, Mestre amado e querido, eu retorno a palavra para o nosso irmão que dirige os trabalhos, para que possa dar mesmo por iniciada na tua santa e bendita paz. Muita paz para todos. Meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade que é maravilhosamente auxiliada pelo Dr. Bezerra de Menezes, em nome do nosso Pai amoroso que é Deus, iniciamos mais uma noite de estudo e trabalho aqui nesta casa. Vinde a mim as criancinhas. A Federação Pernambucana, ela pede aos centros que trabalhem sempre as crianças, porque são elas os futuros trabalhadores da casa espírita. E nós, preocupados com isso, juntamente com a equipe material, está dando os primeiros passinhos com essas crianças, que são filhos de alguns trabalhadores e estudantes aqui da casa. Né? Então já temos algumas crianças que já estão ensaiando no coral, que estamos fazendo coral, né? A dificuldade que foi 67 anos e a casa nunca teve um coral. E hoje nós já estamos dando o primeiro passinho com esse coral. Então é para a gente valorizar muito isso, porque é uma coisa que vai crescer, né? Que a tendência é crescer, que outros virão, para que a gente possa cada vez mais engrandecer os trabalhos de Jesus. Então convido a Adriana e convido a todo o coral para cantar as músicas que eles ensaiaram. Eu pediria, quando ele entrasse a vocês, uma salva de palmas, para que eles pudessem sentir o bem recebidos, tá bom?
parabéns a todas as crianças, foram ótimas, belíssimas. Meus irmãos, antes de passar a palavra para o nosso irmão Ricardo, eu pediria para quem estivesse com o celular, por gentileza, colocasse no modo silencioso, para que a gente pudesse fazer mais parte desse banquete espiritual que será oferecido na noite de hoje, né, com mais concentração. E, na verdade, o banquete espiritual vai ser oferecido para todos. Aqueles que tiverem mais domingos e quiserem ir até a mesa mentalmente para poder usufruir mais do que foi distribuído, lógico que sairá daqui mais saciados. E possamos esquecer os nossos problemas, que sabemos que são muitos, deixemos eles lá fora e possamos cuidar desse momento do nosso eu íntimo, né? Esse que vai ser trabalhado, educado, reeducado nesse momento, tá certo? Então, o nosso irmão Ricardo vai fazer a palestra da noite de hoje, a pedagogia espírita e a educação para os novos tempos. Então, que o nosso irmão possa ter uma excelente palestra. Que Jesus, o Nazareno, continue nos abençoando essa noite maravilhosa, de festa, de alegria, de encontro, verdadeiro encontro, né? Estamos encontrando, encontrei hoje aqui vários amigos, né, da PEN aí, encontrei Fabiano, Heriberto, né, pessoas que fazia tempo que a gente não se encontrava, o meu irmão Mário, que foi um mediador, foi um médico que me fez chegar aqui, nosso irmão Robson. Bom, a gente se sente profundamente agradecido a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Jesus, nosso mestre maior, a todos os irmãos espirituais, os amigos que acreditaram nessa possibilidade, nesse encontro. E eu diria a vocês que é um encontro ímpar, singular, que nos remete àquele encontro dos primeiros cristãos. E gostaria de parabenizar a casa por 67 anos de pedagogia espírita, de trabalho, de amor, de luz, em favor do próximo. Sabe Deus a luta que cada um desses irmãos enfrentaram para que hoje a casa estivesse aqui em festa, com tanta alegria e com tantas conquistas, né? A camisa de vocês é belíssima. Eu diria até que é invejável, me perdoe a palavra, mas é verdade, é linda, né? E assim, tudo aqui está muito bonito, tudo aqui está, o olhar de vocês, esse acolhimento de vocês, já é por si só uma beleza pura, é a beleza do Evangelho vivo de Jesus. Jesus Cristo, o nosso irmão maior, nosso modelo de guia na questão 625 do Livro dos Espíritos, consta lá, nosso modelo de guia, o espírito mais evoluído que veio à Terra. Ele é o responsável por tudo isso. Às vezes nós não temos ideia do que é que aconteceu. Como muita gente que pode estar chegando aqui a essa casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, não sabe a luta de cada irmão para que hoje estivesse essa casa construída. Da mesma forma, de uma maneira muito mais ampla, o planeta Terra, a nossa terra querida, foi arquitetada, planejada e trabalhada pelo Cristo Jesus com toda a sua falange crística, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, é interessante e importante que nessa construção que nós vamos fazer, de certa forma, vai aqui um pouco de historicização da educação voltada à espiritualidade, à espiritualização da humanidade, que a gente entenda que em todos os caminhos traçados e percorridos, Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmãozinho, estava à frente, cuidando de cada detalhe, cuidando das suas plantações, da sua semeadura,
com carinho e novidade, com sabedoria plena. Jesus, esse irmão maior, poderíamos até mesmo, sem nenhuma preocupação doutrinária, chamá-lo de nosso paizinho. Se eu chamo de pai aquele que me fornece as condições físicas para que eu esteja aqui na minha casa, crescer e evoluir, Jesus, nosso irmão maior, é um paizinho amoral, que deu a sua própria vida, obedeceu ao Pai maior, a Deus, e obedeceu de tal forma que foi ao extremo da morte, e a morte de cruz. Aquela morte que certamente naquela época seria para a sociedade, a humanidade, a mais vergonhosa, entre os ladrões, entre os criminosos. Estava Jesus, o Espírito áureo, brilhante, iluminado, Espírito luminoso, misturando-se a ralé da humanidade, que éramos e somos todos. Aos espíritos ainda que estavam muito mais preocupados com a aparência, com artificialismos, com os rituais, com os dogmas, estavam muito mais preocupados em lavar as mãos do que lavar o próprio coração. Pessoas que ainda acreditavam, muitas delas até mesmo, ainda em muitos deuses, que preferiam adorar bezerros de ouro, que preferiam se calastrar entre aqueles que estavam a deter o poder para dominar, para perseguir. Mas Jesus nos amou mesmo assim, continua nos amando. E sabia que a sua mensagem seria utilizada muitas vezes de maneira equivocada. Tanto é que ele nos colocou: não penseis que estarei trazendo a paz, mas sim a espada. Porque haveria momento, e assim nós podemos constatar, que pai se voltaria contra filhos, filhos contra as mães, irmãos uns contra os outros, utilizando a bandeira do Evangelho, perseguições, guerras, pasmem, guerras santas. Mas a condição evolutiva da humanidade, e Jesus, no seu amor extremado por cada um dos seus irmãozinhos, por que não dizer os seus filhos, espíritos, lhes dados pelo Pai maior, para que tomasse conta, sabendo mesmo dessas nossas inferioridades e limitações humanas, Jesus veio, Jesus honrou a mensagem, trouxe-nos a boa nova, as palavras que poderiam passar o céu e a terra, mas elas não passaram. Palavras que serão eternizadas, que já são o bálsamo para os sofredores, a água para os sequiosos, a luz para quem estava nas trevas, o agasalho para quem estava então só no escuro. E nós continuamos a traçar nossos caminhos que Jesus acompanha. Hoje, a terra é um jardim. Nós estamos entre as flores. Não sabemos sequer das dificuldades que os nossos irmãos passaram para que estivéssemos aqui tão bem aconchegados. Não sabemos as dificuldades que os espíritos de alta envergadura espiritual se submeteram voluntariamente, se sacrificaram, sem terem necessidades de encarnação aqui para sofrimento, vieram e sofreram para trazer ensinamentos para nós. E hoje nós estamos aqui num jardim de flores, flores diferentes, papoulas, rosas, alecrins, cravos. Vivemos na diversidade, estamos entre brancos, negros, altos, baixos, gordos, magros, pessoas intelectuais, pessoas menos informadas, pessoas religiosas, outras ateias, pessoas filosóficas que
pensam com profundidade e outras que pensam no campo do materialismo de maneira limitada. Estamos juntos entre aquela que faz uma deliciosa comida e a outra que declama um belo poema. Entre crianças que estão encarnando e surgindo para trazerem mais flores, mais alegria, mais musicalidade, e outras tantas que são espíritos encarnados, tendo mais uma oportunidade porque vêm de débitos tenebrosos, de passados escabrosos. Estamos aqui num mundo de diferentes. Somos muito iguais, muito parecidos. Estamos na pedagogia da vida, todos aqui na grande escola, a escola da vida. Estamos no jardim, entre as flores. Isso nos traz uma reflexão sobre como a temática ela nos sugere o trabalho, uma reflexão sobre a pedagogia espírita e a educação para os novos tempos. Ficamos a pensar aqui na educação nos seus primórdios.
fazemos um retorno aqui à Grécia e lembramos que a educação naquela época, ela existia por si só. Ela não era um meio, ela não estava na prateleira, nos bancos das escolas, das universidades, para serem vendidas, para ser vendida. A educação, ela era o fim, ela não era o meio. Sócrates, os homens da Grécia, os vagabundos de então, essa palavra, ela não tinha uma conotação negativa. Eles se reuniam em praça pública para cantar, para aprender, para discutir, para filosofar, para conversar sobre a vida alheia, traçar novos rumos. E nada disso tinha um outro significado senão apenas o de aprender, o de viver, o de crescer, o de sorrir. Muito embora ainda, isso ainda era algo afeito a poucos, porque muitos tinham, mesmo nessas circunstâncias, o coração ainda impedimento. Filosofar, pensar sobre a imortalidade do espírito era algo comum. Sócrates nos deixou mensagem, Platão nos deixou mensagens espetaculares que ainda hoje nos servem como base de estudo, de aprofundamento nas escolas, nas instituições. Então, uma música que nos traz uma profunda reflexão sobre o espírito imortal, sobre a origem, sobre o nosso caminhar, sobre a educação que encontrava em si o seu próprio objetivo, que fazia com que as pessoas se reunissem nas praças públicas apenas para se deleitarem do saber, como nós hoje estamos fazendo aqui, com música, com reflexão. Uma vontade de mudar, educar
questão é que muitas vezes a teoria ela se afasta da prática. Vocês observam a figura aí do mestre. Ele está orientando o seu discípulo. E a palavra dele: detesto de gente que abusa dos outros. O que é que vocês acham? Bom, o importante é que o discípulo está anotando tudo direitinho, né? Porém, é onde a metodologia, onde a teoria, onde o currículo se afasta muitas vezes da didática, da prática, da vivência, do exercício. E a gente passou por muitos aprendizados. Moisés, ele veio como um legislador hebreu, um homem moralista, que trouxe como médium que era os 10 mandamentos, recebeu no Monte Sinai leis eternas e divinas, entre elas não matarás. Mas Moisés também trouxe a lei do olho por olho, dente por dente. Leis que se contrariavam entre si, se contradiziam. Uma dizia que não se poderia matar, uma outra dizia que se alguém matasse o meu filho, eu teria o direito de ir lá e matar o filho dele. Estava tudo resolvido. A educação, ela prosseguiu. Foi importante, foi necessário a lei humana, a lei disciplinada em Moisés para uma sociedade rígida. Moisés estava trazendo a ideia do Deus único. Moisés era um legislador, era também um educador, além de médico. Outros e outros educadores vieram, preparando o caminho para Jesus, o grande educador, o grande psicólogo, o grande arquiteto. Mas acontece que muitos se levantaram contra o cristianismo. Os cristãos, aqueles que realmente aceitavam a Jesus, eram pessoas que não estavam aqui por acaso, à toa. Espíritos de alta envergadura, que vieram dispostos também, como Cristo, a darem a própria vida, caminharem para as arenas e serem, se preciso fosse, devorados pelos leões. Homens que contribuíram na obra pedagógica e educativa do Cristo. De maneira que se insurgiram contra estes homens, contra a boa nova, o Evangelho de Jesus. Jesus resumia todas as leis e profetas, amar a Deus como acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas surgiram antagonistas, pessoas que estavam preocupadas com a política vigente. Não é assim que acontece? Quantas vezes nós espíritas nos perturbamos e ao invés de estarmos estudando o Evangelho de Jesus e a obra kardecista, estudando e refletindo sobre a nossa transformação moral, nos perdemos discutindo as políticas do mundo, sabendo que são coisas que têm a sua limitação, que aquele que pratica corrupção, aquele que vive pensando em praticar maldade, ele tem um livre-arbítrio muito tolhido. E qualquer coisa que aconteça ao nosso planeta, ao nosso Brasil, ao nosso país, ao nosso estado, ao nosso município, na nossa casa, só acontece se o nosso Pai maior permitir. Porque Jesus, ele está no comando. A doutrina cristã, com esses homens veneráveis, ela se expandiu. E Constantino chegou à conclusão de que não adiantava mais lutar contra o inimigo. Após o século III, a partir do século IV, Constantino, então, ele oficializa o cristianismo. A sua intenção seria, então, unir-se ao inimigo, já que não poderia mais lutar contra ele. E a partir dessa união, dessa oficialização,
o cristianismo passaria a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, com bases nas leis determinadas e definidas por Roma. E aí, então, a partir daí, não teria mais só as práticas e a vivência do Cristo registrada pelos seus seguidores, como base, mas também as tradições judaicas. O nosso amigo Severino Celestino, ele chegou a colocar que no seu livro: lamentamos que a política romana de Constantino e os concílios tenham surgido no século IV para deturpar, atropelar e mudar toda uma história cheia de luz e prática de fé, implantada e vivida pelos mártires de Jesus até o final do século III. O cristianismo, depois do século III, ele começa a entrar em decadência. Mas nada estava fora do controle daquele que detém todo o poder, toda a capacidade de transformar e de coordenar os detalhes mais minuciosos que nós possamos imaginar. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana e sua história, ela tomou vulto. Chegou em 1585 a ter 15 colégios na França, com aproximadamente 4.000, mais de 4.000 alunos em cidades, em lugares diferenciados. A ação pedagógica dos jesuítas se desenvolveu sem descontinuidade por mais de 200 anos. Então, o que é que acontecia? Ali estava sendo novos valores, ideias e mensagens adulteradas para atender às necessidades imediatistas das pessoas. Palavras, por exemplo, que eram muito utilizadas como reencarnação, foram substituídas por ressurreição. E aí as traduções, por ignorância, por dificuldade e também por propósito malicioso de adulterar e de modificar as verdades contidas no Evangelho, foram feitas. A pedagogia dos jesuítas, ela tinha um foco, então, nas necessidades da alma. Mas veja que eu coloquei aí entre aspas, porque na verdade não seriam as necessidades da alma, mas seriam apenas o aterrorizar as pessoas com promessas falsas de um céu conquistado facilmente e de um inferno ameaçador, de um diabo, de um ser voltado eternamente para o mal, a lhe perseguir e a comandar a vida da humanidade, como se então existissem dois deuses. E ali estava estabelecido então que o nosso Deus seria, já que seria um único Deus, ele teria então os sentimentos humanos, as limitações do ser humano. Ele teria raiva, Deus se arrependeria. A gente vai ver inúmeras passagens na Bíblia sendo enfatizado que Deus se arrependeu, que Deus se irou, que Deus lutou contra exércitos, que aqueles que estavam a decapitar os seus irmãos porque estavam em grupos diferentes eram porque eram auxiliados por Deus. A força física e a força material estava sendo então supervalorizada em detrimento de uma compreensão da mensagem pura de Jesus, que resumiu todas as leis e os profetas em amar a Deus e amar ao próximo, que nos falou sobre a salvação pela tomada de atitude e de postura em relação a serviço do próximo. Quando ele disse, trouxe-nos uma mensagem, e sempre com metáforas, onde aquele que visitou o hospitalizado, que estava no presídio, que vestiu quem estava nu, aquele que alimentou quem estava com fome,
deu água a quem estava com sede. Esse deveria estar ao lado direito do Pai. E disse mais: apartai-vos de mim todo aquele que praticar a iniquidade, porquanto tive fome e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, esteve doente, preso, só, não me foste visitar. Perguntaram então: Senhor, mas quando é que nós fizemos tudo isso? Quando deixastes de fazer aos mais pequeninos dos meus, ou quando fizeste aos mais pequeninos dos meus, foi a mim. Jesus ali estaria estabelecendo então que a salvação ela partiria do gesto de amor ao próximo, da vivência, da prática da caridade que supera as boas obras, porque a caridade já é dita no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver de forma mais clara e transparente, é o resumo de todas as leis de amor, todas as virtudes, todos os sentimentos nobres. Então, a compreensão do que o Cristo havia colocado estava sendo abafada, estava sendo, de alguma maneira, escamoteada por aqueles que detinham poder, que queriam dominar, que queriam utilizar a religião e a política juntas para controlar as pessoas. A disciplina, inclusive, com punições físicas, com chicotes e até o uso de palmatória. Então, a nossa educação ela tem base numa religião, numa política castradora. Teve essas bases, teve essa influência nefasta. Embora que tudo isso deveria, de alguma forma, mais da frente, servir para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Porque nós não só aprendemos com o acerto, nós aprendemos com o erro também. E se o Cristo assim permitiu, é porque tinha um objetivo maior. Para que nós pudéssemos, na prática, na vivência, errando, aprender a acertar e melhorar. Parece um caminho mais longo, mas é um caminho mais consistente. Um aprendizado apenas de memorização, apenas de fila, de cópia, de reprodução, ele não leva a uma transformação. Jesus, como um grande mestre, um grande pedagogo, ele compreenderia tudo isso. Mas os anos se passam. E os equívocos, os erros, eles não podem demorar uma eternidade. Nós tivemos então a Idade Média, a Idade das Trevas, a idade em que a ciência estaria e todo saber, toda reflexão filosófica, a filosofia havia dado um aparente passo para trás. Porque toda a reflexão filosófica, todo saber, toda a ciência estaria nos limites do que a igreja determinava. Era a Idade das Trevas. Ai de quem pensasse diferente. Ai de quem falasse em algo que a igreja não apontasse como verdade. Seriam os dogmas e os ritos determinados pela igreja, que não tinham mais como orientação basilar o Evangelho de Jesus, mas as tradições judaicas, as vestimentas, a linguagem, os rituais, as repetições, as rezas, as verdades, as inquisições, as indulgências. Então você era uma pessoa que tinha muitas posses, e se por acaso você cometeu vários delitos, foi uma pessoa que cometeu crimes hediondos e morre em uma situação de desequilíbrio, de perturbação, mas tem muitas posses, a família vai lá, compra a indulgência. Isso ocorria naquela época. Comprava a indulgência, pagava uma reza, a reza de 7º dia, de um mês, de um ano, e aí você iria para o céu, porque tinha dinheiro. E quem não tivesse, ia para o inferno. Estava ali criado um problema grande, social, e de
distanciamento entre as classes sociais. Porque o indivíduo que havia tido uma vida casta, uma vida reta, uma vida equilibrada, mas que não pudesse comprar indulgências, nem tivesse como pagar uma missa de sétimo dia de 30 dias, quem não pudesse ir lá para que pudesse ser, a partir dessas indulgências, serem perdoados todos os seus pecados, iria para o inferno. Céu e inferno, e aí a situação das crianças, cria-se o limbo. Vocês não vão ver nas passagens do Cristo essa palavra limbo, mas foi criado o limbo, um purgatório, um lugar que nem fosse o céu, nem fosse o inferno. O céu, então, seria algo onde as pessoas perderiam a consciência, porque uma mãe não poderia estar bem no céu, sabendo que o seu filho estava no inferno. Então, tira a consciência dela lá, ela não vai lembrar nada. Ninguém vai ver isso, Jesus afirmando essa abobrinha. E isso fez com que as pessoas vivessem durante um certo tempo com um estado de estagnação, de apatia, engessamento. Estavam como que anestesiadas. A idade das trevas foi chamada a idade das trevas. Entretanto, após essa idade, chamada também Idade Média, não foram poucos os movimentos que combateram a Igreja Romana. Inclusive, alguns pensadores demonstrando claramente que a proposta católica, apostólica, romana não convergia com os ensinamentos oriundos verdadeiramente de Jesus, o Cristo, historicamente conhecido por todas as vertentes do saber humano. Ora, os homens que estudavam mesmo com fins científicos, como pesquisadores, sociólogos, eles compreendiam e anteviam que as contradições, as divergências entre a prática da igreja e o Evangelho de Jesus. E dentro da própria igreja, líderes dessa doutrina católica, apostólica, eles surgiram também como rebeldes. A gente vai ver muitos entre eles, Comênios, os homens que deram grande contribuição na educação. Lutero, que ele foi um dos que protestou, surgiu o protestantismo a partir dos próprios católicos, dos próprios religiosos, porque nem todos os líderes religiosos naquela época, eles podiam ter acesso à Bíblia. A Bíblia era uma verdade apenas para os iniciados. Aqueles que fossem pesquisar mais a fundo, teriam que ser, então, os grandes líderes, nem todos. Logo, com essa mudança, com esse crescimento da sociedade, surge um novo momento. Por quê? Galileu Galilei, por exemplo, ele descobriu que a Terra, ela não é redonda e o centro do universo. Ela girava em torno de si mesma. Mais do que isso, ela girava em torno do Sol. Existiam outros sistemas, outros cientistas surgiram. Nesse momento, a igreja ela entra em decadência. Surgem as filosofias, surge o positivismo, o iluminismo, a arte e outras ciências a questionar. E havia como um desejo incontido das pessoas em desmoralizar a religião. Era um momento de revolta, era um momento de rebelião, era também um momento de aprendizagem. Mas Jesus, ele continuava no comando. Muitos poderiam pensar que estava tudo perdido. Nada estava perdido. Era um novo tempo. Basta vida,
Vou dizer que esqueci. Sei que é hora de mudar, me pesar-me para amar, o passado é de mim. Eu preciso dessa luz, o Evangelho de Jesus. Eu sei que vou além, enfrentando o meu deserto. Eu sei que estou no caminho certo, sigo na estrada do bem. Enfrentando o meu deserto, eu sei que estou no caminho certo, sigo na estrada do bem. Agora eu vou escrever e essa página vou virar. Vou fazer obedecer, meus conceitos vou rever, a vida vou modificar. Eu preciso dessa luz, o Evangelho de Jesus. Eu sei que vou além, enfrentando o meu deserto. Eu sei que estou no caminho certo, sigo na estrada do bem. Enfrentando o meu deserto, eu sei que estou no caminho certo, sigo na estrada do bem. Com essa determinação, a espiritualidade amiga, num momento de reflexão e de mudança, de maturidade espiritual da humanidade, começava a trazer nova luz, novos caminhos. Estavam sendo, então, escritas novas páginas. Os conceitos antigos estariam prontos para serem reavaliados. O Consolador prometido por Jesus Cristo estava chegando ao tempo. Se me amai, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que a humanidade não receberá, não conhecerá, mas tu, sim, e Ele permanecerá convosco para Deus, e não ficará pedra sobre pedras. O Consolador prometido por Jesus estava nas portas. Tudo estaria sendo relembrado. As mensagens cristãs, esquecidas outrora, estariam sendo relembradas. Aquilo que havia sido mudado estaria sendo agora regenerado. E então foi publicada a carta magna, a didática. Até então, a educação, ela não era
algo que tivesse uma consistência, que tivesse um tratado sistematizado. Quer dizer, precisamos passar pela Idade Média, precisamos passar pelas trevas, precisamos passar pelas dores, porque surgiu um protestante, Comênios foi um protestante, a nos trazer a crença na perfectibilidade do gênero humano, no poder da educação sobre o homem e a sociedade. Tudo estava apenas começando. Nesse contexto, Jacques Rousseau, um filósofo muito mais do que um educador, ele pensou junto para que não a ideia de Deus, o sentimento da humanidade em relação a Deus não fosse deixada de lado, para que a afetividade, a relação do homem com Deus fosse mantida. Este missionário, nesta época, neste mesmo momento de luz para a humanidade, estava vindo trazer também a crença, a compreensão de que tudo está bem ao sair das mãos do autor de todas as coisas. Naquele momento em que as pessoas já não estavam mais querendo acreditar em Deus, que a religião estava sendo muito desacreditada. E aí, então, o sentimento de gratidão a Deus. Um grande salto na educação do mundo, a revirada da pedagogia, a revirada da educação. Entre todos os antecessores, Pestalozzi é o único conhecido em todos os continentes. O gênio pedagógico, ele anteviu o futuro.
João Henrique Pestalozzi desencadeia o movimento, a escola laica, obrigatória e universal, ou seja, laica porque não estaria mais presa à religião. A religião e a política estariam então perdendo a força de dominar para que os poderosos pudessem controlar, catequizar aqueles que tinham menos informações, né? Então, a partir daí, todos os saberes, todos os dogmas, todos os interesses políticos, eles estariam sendo colocados de lado. A educação, ela seria então não apenas para aqueles que a igreja ou a política tivesse interesse, nem então, ou então para aqueles privilegiados, mas seria para todos. E nesse momento, Kardec, Hipólito Leão de Sardes de Vail, ele, como discípulo de Pestalozzi, que é conhecido na educação, quem for estudar a educação vai saber de Henri Pestalozzi. Kardec, ele surge como um dos grandes estudiosos, discípulos de Pestalozzi, pesquisador, e faz com que todos os conhecimentos que outrora não teríamos condições de organizar racionalmente, eles pudessem vir à tona. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, comunicação e evolução dos espíritos, reencarnação, amor ao próximo, o consolador do oprimido, num movimento de educação para a humanidade. Nesse novo momento, a gente está pertinho de terminar, quando o pessoal chega na mesa sempre é um sinal, né? Então, mas nesse momento a gente não poderia deixar de trazer uma nova postura da sociedade em busca do conhecimento, em busca da mudança de atitude. O lema agora seria então a caridade, o amor. Amor eu vou seguir o caminho bem devagar e cantar de mansinho essa doce canção. Agora eu vou e canto e digo sozinho, eu sigo fazendo o abrigo do meu coração. Pois entendi. Só para fechar a nossa compreensão, dizendo aqui para vocês que mudam agora os paradigmas. A educação ela está num novo caminho. Saímos da pedagogia jesuítica para a pedagogia transpessoal, onde nós somos muito mais juntos, onde o outro ele deixa de ser o outro para ser a continuidade de mim mesmo. E nesse momento
a gente começa a compreender que quando a gente faz o bem, ao outro, a gente está fazendo primeiramente a nós mesmos. É essa a compreensão da doutrina espírita, é essa a compreensão da educação. Os educadores atualizados, eles estão em perfeita compreensão do que seja a cooperação. A doutrina espírita, ela apenas insurge contra um inimigo, que é o materialismo, porque ela é eminentemente espiritualista. Ela destrói por completo a ideia de que a vida acaba com a morte. Ela destrói por completo a ideia de que o egoísmo, ele vai me proteger, vai me defender, ou que vale a pena eu usar de subterfúgios para atingir determinadas metas, determinados objetivos. Então, competição, ela deve estar dentro de um sentimento maior de cooperar. Se houver competição ainda na sociedade, enquanto houver, que essa competição, ela esteja dentro do bojo, dentro da compreensão de que ela só pode ter o seu valor num grande e limitado, ao mesmo tempo, espaço onde o sentimento de cooperação e de generosidade, de amor, possa ser superior a tudo. Pedindo licença ao grupo e abusando da caridade de vocês, eu queria trazer essa música para encerrar, porque ela traz uma reflexão profunda sobre um momento do indivíduo, mas também um momento da sociedade em que sai da sua limitação de consciência, de entendimento acerca da própria vida, quando chega ao ponto de buscar o próprio suicídio. A sociedade suicida, quando ela mergulha no egoísmo, na corrupção, na mentira, no engodo, e o indivíduo também, quando apenas olha para o seu umbigo, e essa música ela traz essa reflexão, quando o indivíduo ele começa a compreender Deus e se entender que Deus não simplesmente existe, mas Ele está imanente em cada um de nós. Deus está imanente em cada um de nós, que a vida é plena e eterna, e que Deus é a causa primária de tudo. Fogo e arte.
vida é para todos sempre, e a morte é passaporte para outra dimensão. Seja vítima, perturba, teu ou crente, cientista ou poeta, filosoficamente, somos feitos para a felicidade e perfeição. Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, mais uma vez chegamos ao término de mais uma noite de trabalho nessa casa. Felizes por mais uma vez receber a cada um de vocês. Tenho certeza que a espiritualidade amiga, amorosa, trabalhadores de Jesus, nesta noite, nos ajudaram com as suas energias, espalhando para cada um de nós o que nós estávamos precisando para dar continuidade aos nossos estudos aqui na Terra. Sejam todos bem-vindos, apareçam. É para isso que essa casa foi criada, para agasalhar a cada um de nós e podermos assim estudarmos juntos as leis amorosas do nosso Pai. Agradecer ao nosso irmão palestrante Ricardo pelo convite, pelo brilhante trabalho juntamente com o grupo Tem Nome, Sol de Amor, a esposa e o nosso irmão Hélio, que vieram de João Pessoa a brilhantar essa noite. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado de coração. Eu vou repassar a palavra para que o nosso irmão Ricardo possa falar um pouco desse trabalho aqui, desse livro, tá certo? Para que a gente possa usufruir um pouco mais. Meus irmãos, minhas irmãs, a partir de tudo que nós estávamos conversando aqui, eu aproveito a oportunidade para disponibilizar aqui para vocês esse livro, Pedagogia da Cura. Ele, na verdade, ele é muito mais do que um livro, ele é um documentário, fruto de uma vivência no confronto com o câncer. Eu fiquei viúva, a minha primeira esposa, ela partiu há exatamente 5 anos, no momento em que confrontou com o câncer. Nós temos aqui alguns amigos, da terra que chegou a conhecer. E assim, a partir dessa experiência, e com a publicação desse livro, eu tenho podido ajudar a muitas outras pessoas que estão nesse enfrentamento com o câncer. Agora, atualmente mesmo, eu tenho acompanhado Rosa, que inclusive ela é aluna matriculada da UVA, faculdade onde eu sou professor lá também. E ela está afastada de uma situação muito delicada com câncer nos seios inicialmente e agora em todo o sistema ósseo e também na cabeça. Mas ela está precisando muito do nosso apoio e eu tenho acompanhado de perto ela, como tenho acompanhado todas as outras. Nós somos voluntários também da Rede Feminina de Combate ao Câncer no hospital, na Rua Laureano. E a verba direcionada para a venda desse livro é para que possamos ajudar essa pessoa e a outras pessoas que apareçam nessa situação. E a quem interessar, o livro é R$25, tá certo?
No momento em que adquirir, vai estar compartilhando e entrando conosco nessa campanha de ajuda, no momento, a Rosa, né? Agora ela está precisando de um material de um suplemento alimentar. Semana passada foi uma pomada também para as caras, né? A barreiro, né? Tudo isso é um material muito caro, mas que a gente precisa, né? E tem ocorrido, a gente tem conseguido dar assistência. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque é uma situação que cada um sabe a seriedade e a gravidade que é isso aí. E nós, como espíritas e conscientes do nosso papel dentro da sociedade, a gente tem que fazer o mínimo. Isso não é nada demais, não é extrema vontade do nosso coração, é apenas a oportunidade de servir e fazer o bem a essa pessoa. E assim a gente agradece. E está aqui o material, o livro. Ele tem sido importante para pessoas que labutam na educação, na saúde, mas também para pessoas que lidam com situações como essa e com pessoas que estão na vida, no dia a dia, que a todo momento nós estamos passivos a passar por provas e situações experientes como essa. Mais uma vez, muito obrigado, gente. E desculpem assim, ultrapassar tanto horário. Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, eu queria também avisar para vocês que lá fora tem uma lanchonete com coisas gostosas, né, Patrícia? E se vocês quiserem depois se deleitar, é uma forma também de contribuir com a manutenção da casa, porque nós sabemos que precisa, né? Então, nós trabalhamos com isso, a menina sempre está apoiando ali a lanchonete. E também a nossa irmã trouxe hoje algumas telas, vocês podem ver ali do lado, são telas que são trabalhadas mediunicamente. Eu vou até passar a palavra para o nosso irmão Mário falar da pictografia desses trabalhos. Sem mais delongas. Aqui nesta casa, um ano atrás, acho que já 2 anos, em reunião mediúnica, fazia presença, e adivinha a orientação de um irmão para que nesta casa, ali naquele momento, um ou outro irmão estariam habilitados a exercer o medionato da pictografia. Pintura mediúnica. Psicografia escrita mediúnica. E a nossa irmã Nelma está aqui à frente, foi a pessoa assim que sentiu uma sensibilidade. Tem o nosso irmão Mário também, ele pode muito bem desenvolver esse trabalho, e pela orientação de algum mentor desta casa, deste trabalho, a nossa irmã achou por melhor dirigir-se ao nosso querido irmão que estará aqui no próximo dia 30, no último domingo desse mês, o Jacques de Andrade, com os demais irmãos daqui da casa. Se dirigiu lá à cidade do Recife, o Jacques de Andrade, o pictógrafo, pediu orientação ao nosso irmão com auxílio e a permissão da espiritualidade, onde confirmou que a nossa irmã poderia ajudar os irmãos desencarnados através da sua mediunidade. Onde inicialmente observamos que a pintura era muito infantil, onde o espírito, ou os espíritos que ali estão transmitindo a sua energia, a cromoterapia natural ali com as cores. Daí a gente percebe que houve um melhoramento muito rápido, e a tendência é que melhore muito mais, onde esses espíritos que estão agora, neste momento, aqui, não sei se todos, mas muitos estão aqui, estão gratos pelo exercício medionário da nossa irmã de deixá-los evoluir. Esses irmãos estão evoluindo através da mediunidade da nossa irmã, sem elogios, como exórdio. Eu creio que ela não vai descer por isso nem deve, mas que está ali um trabalho voltado para a casa. Uma vez que vocês adquirem uma tela, que você se identifica com a pictografia, você leva para a sua casa, de preferência, põe no local onde você mais habitua estar. Eu, por exemplo, tenho algumas, fica no meu quarto, outro na sala, ou em outro local que eu também gosto da minha casa, para que aquelas vibrações ali energéticas, tudo é energia. Como nós aqui, uma pedra dessa de cerâmica, um livro desse tem energia, a gente sabe que a gente vive no mundo material, que precisamos dessa energia para evoluir. E ali não vai ser. Ali tem uma transmissão de cura para cada uma das nossas necessidades.
Quer dizer que eu vou adquirir tal tela, que eu já estou identificando ali com uma, que ela vai me trazer todas as necessidades que eu preciso. Mas com certeza contribuirá para o meu campo áureo, energético, daí que chama pictografia, que ali os irmãos vêm através da manda médio e transmite ali o que ele deseja. Quando o nosso irmão já veio aqui 2 vezes na casa, estará aqui pela 3ª vez, vocês poderão assistir ao vivo aqui, possivelmente ele convidará a nossa irmã como cantor, a última vez que esteve aqui ano passado, e vocês irão perceber que o Espírito vem ali, utiliza o aparelho do médium, o corpo do médium, faz ali a pintura. Então estamos ajudando a casa, estaremos ajudando, como também a nossa irmã e vocês estarão ajudando os irmãos que estão ali se melhorando na erradicidade. Em poucas palavras, mas deu para entender que é um trabalho louvável, como o livro do nosso irmão ele escreveu, mas com certeza houveram intuições, como demos outros livros que diz assim, que Xavier, como o nosso que nós lemos, pelo Espírito Emmanuel. Daí muitos ou alguns ali, o Saulo tem nomes ali do Espírito, às vezes eles no anonimato não querem se expor. Creio que tem ali Espírito daqui da cidade também, creio eu que tenha, como também familiares nossos, aí talvez de outras regiões que vêm à casa e que a casa está ajudando. Muita paz e muita luz e que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, o trabalho não para na noite de hoje. Nós vamos continuar esse mês de julho, toda quinta e sábado, sempre às 8 horas, recebendo palestrantes de outras cidades. Vocês estão desde já convidados, né, na próxima quinta-feira, retornarem para fazer mais um banquete espiritual. Vou passar a palavra para o nosso irmão Ricardo, fazer a prece final, prece de agradecimento, chamar os médiuns, porque vai ser passe coletivo, certo? Então, fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos sentimentos até o nosso Pai, até o nosso irmão Jesus, para agradecer esse momento maravilhoso, tá certo? E que a espiritualidade agora vai aplicar energias, um passe para todos nós. Então, passa a palavra para o nosso irmão Ricardo. Aqui se apaga a luz aí, por favor. Em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade, em nome do nosso Pai amoroso que é Deus, finalizamos mais uma noite com muito amor e estudo nesta casa.
Que assim seja.